A colheita da soja teve que ser antecipada no Paraná. O motivo foi a estiagem que interferiu na produtividade das lavouras. A previsão é de que o estado deve colher 12% a menos do que era esperado. Além disso, outro problema preocupa o produtor rural: o preço da saca da soja. Seu Artêmio é produtor rural em Toledo. Nesta área de 80 hectares, ele já está finalizando a colheita da soja, o que só deveria acontecer daqui 10 ou 15 dias. A antecipação aconteceu por causa das condições climáticas. Com isso, o ciclo foi acelerado e os grãos prejudicados na fase final de formação. Podemos perceber assim, cara, os grãos de baixo estão bem cheios, grão grande, ó. Aí vem subindo, ó. Vagezinha pequena e grão pequeno. E a ponteira nem formou direito, ó. A média está sendo de 55 sacas por hectare. O produtor também tem outras áreas de plantio na região oeste. E o problema foi similar: queda na produtividade da lavoura. O que diminuiu foi a produtividade, em torno de 10 sacas por alqueire, né? E por causa que teve áreas que são áreas separadas, teve áreas que pegou mais seca do que outras. E essas que pegaram mais seca que vai diminuir a produção, né? Na fazenda escola do Centro FAG, a situação é parecida. A colheita também teve que ser antecipada e a produtividade foi afetada. Houve um clima, assim, altas temperaturas aí no final do ano, né? Isso aí acabou antecipando um pouco o ciclo da cultura, né? Acelerou um pouco a cultura e nós estamos tendo uma colheita um pouco antecipada em relação ao ano passado, né? Então diminuiu um pouco aí, em torno dos 10 dias aí, o ciclo da cultura, dependendo da variedade, né? A produtividade da soja com certeza caiu em função desse encurtamento de ciclo. Nós tivemos aí temperaturas muito elevadas, faltou um pouco de chuva em alguns momentos ali, que poderia ter enchido melhor esse grão. Então, teve um pouco de perda em função disso. A colheita de soja no Paraná atingiu 19% da área total até agora. O DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, já trabalha com a expectativa de uma quebra na safra. O estado do Paraná, né, nesta safra, vai ter uma safra frustrada, então a gente vai ter perdas no campo. Já foram registradas perdas no campo aí, a nível estadual, aí, em torno de 12% de perda, né, mais de 2,5 milhões de toneladas que foram perdidas até o momento. Na região oeste do estado, esse cenário não é diferente, né? Então a gente tem aí uma perda também registrada em torno de 12% na região, aí, com quase 500 mil de toneladas que deixarão de ser colhidas nessa safra 2023-24 de soja. E esse cenário também ele se desenha pior do que está no momento, né? Que devido às condições de clima, possivelmente esse número será revisado ainda mais e teremos mais perdas no campo, inclusive na região oeste do estado, que é uma grande produtora de soja e milho no estado do Paraná. Além da queda na produtividade, outro fator que está preocupando e muito o agricultor é o valor de mercado da soja. Em 2023, no Paraná, a saca fechou o mês de janeiro valendo quase R$ 160. Este ano está cotada em R$ 103, uma diferença de R$ 55 por saca. Seu Artêmio lembra que os insumos tiveram uma queda de preço, o que baixou o custo de produção. Mas ele aponta que o valor dos produtos agrícolas baixou ainda mais. Porque nós plantamos mais barato. Quando nós chegamos a vender soja a 200 e pouquinho, hoje está 103. Então assim, baixou os insumos, mas não na mesma quantidade que baixou os produtos agrícolas, baixaram muito mais, né? Os analistas do DERAL explicam que o preço da soja está sendo afetado pela superoferta do produto no mercado mundial. Mas eles avaliam que, mesmo com os valores praticados atualmente, o resultado para os produtores rurais deve ser positivo. O mercado de soja para essa safra, ele não é um mercado, vamos dizer assim, favorável em termos de preço, né? Apesar de a gente ter uma produção nacional com quebra, né? Ou seja, uma produção que não deve superar 150 milhões de toneladas, né? No cenário nacional, a expectativa inicial era que fossem produzidos mais de 160 milhões, então a gente já está falando uma quebra nacional aí em torno de 10 milhões de toneladas, superior a isso. Isso, ainda assim, com essa quebra, não deve refletir nos preços do mercado doméstico, porque a gente tem uma boa produção mundial de soja, né? Então, o relatório americano do USA divulgou em dezembro, que é o último relatório e revisado,
em torno de 400 milhões de toneladas que devem ser produzidas no mundo de soja. Então, a gente tem uma produção muito grande no mundo, né? Obviamente, esse número não vai se confirmar, porque a gente tem a quebra na produção brasileira, então esse número vai reduzir bastante, mas mesmo assim, se a produção mundial ficar em torno de 380 milhões de toneladas, isso não deve gerar impactos em termos de preço, justamente pela superoferta. Se a gente pegar nosso vizinho aqui, a Argentina, ela teve uma safra frustrada anterior, que produziu menos de 25 milhões de toneladas de soja, e neste ano ela deve produzir acima de 50 milhões de toneladas. Então, apesar da quebra da safra nacional, o cenário se desenha para uns preços menores nessa safra. Então, hoje a saca é negociada em torno de 105, 110 reais. Se a gente tinha ano passado, por exemplo, nesse mesmo período, entre 150 e 160 reais. Então, há uma perda aí em termos de valor, em torno de 30% a 35% nos preços praticados neste momento, quando a gente compara os preços praticados em 2023. Então, isso naturalmente trará uma rentabilidade um pouco menor para o produtor. Entretanto, o custo de produção também caiu. Então, há de se ponderar que, apesar dos preços menores, o custo de implementação da lavoura de soja também foi menor, em parte, para o produtor de soja no estado do Paraná. Conversando com alguns produtores, muitos estão falando que a média ali, para fechar a conta ali, seria entre 120 e 130 reais, né, no mínimo ali, para conseguir fechar a conta. É claro, cada produtor tem a sua referência, né, de custos, né? Então, isso é uma questão muito particular da tecnologia, do conceito que ele aplica na sua propriedade, mas de referência para o estado do Paraná, a gente estima que o custo variável para se implementar uma saca de soja, ela tem um custo aí em torno de R$ 67, 65, 67 reais aproximadamente no estado. Então, para uma produtividade média por hectare de 55 sacos. Então, se o produtor tiver, apesar da perda, colhendo em torno de 55 sacos por hectare, ele terá, de certa forma, uma boa rentabilidade ainda na safra de soja 2023-24.